o essencial. No bloco O Essencial, a gente vai à raiz do tema. E a raiz de hoje é uma palavra que a gente lê na Bíblia, tá? Na Bíblia inteira, mas sem parar para pensar o que significa. Profeta. A gente imagina um velho de barbas brancas, né, prevendo o futuro. Mas será que profeta é só isso ou é isso? Então, na verdade, essa pergunta, o que é um profeta, ela é muito importante, né? E por que a gente vai conversar hoje, por que a gente pode, sem medo, dizer que Moisés e os profetas eram médiuns, né? Por que, Jorge Rufino? Importante esclarecer, né, que profeta na Bíblia não é quem adivinha o futuro. É que quem serve de canal entre o mundo espiritual e o mundo material, entre o espiritual e a terra. A própria Bíblia guarda uma pista. Houve um tempo em que o profeta era chamado de vidente. Isso está no livro de Samuel, é só pegar no Velho Testamento Samuel. Diz assim, textualmente: antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente. Porque o profeta de hoje se chamava então vidente. É interessante porque essa passagem está numa hora em que alguém fala assim, olha, vamos consultar o vidente. E aí tem essa frase que explica que vidente era profeta antigamente, né? Até porque ninguém consulta a Deus, né? A gente consulta os altos planos, né? Exatamente. Muito bem. E o que a Bíblia chama de Espírito Santo, gente, não é terça parte de Deus, não é sinônimo de bons espíritos, são simplesmente dons mediúnicos, carismas, mediunidades, por onde os anjos ou mensageiros divinos trazem informações, consolações, produzem maravilhas. Profeta é médium. Espírito Santo é a mediunidade, em ação, é a lei, é a revelação, é a própria mensageria divina. Oswaldo Polidoro, quando fala em Espírito Santo no Evangelho Eterno, ele fala, Espírito Santo é mediunidade, revelação e mensageria divina. Exatamente. Então, na Bíblia lá, Moisés, Samuel, Elias, Eliseu, né? Ele vai citar alguns só hoje. Não foram líderes religiosos, foram líderes espirituais. Foram médiuns poderosos. Ouviam vozes, viam invisível, curavam, ressuscitavam, produziam sinais. Toda a força deles vinha do intercâmbio com os altos planos espirituais. A gente vai encontrar no Evangelho Eterno que Oswaldo Polidoro coloca o seguinte, olha, médium ou um grande mestre, um grande profeta, ele não é dono daquele dom, né? Ele é um estafeta divino, ele é um carteiro, ele apenas entrega o recado que ele recebe do alto, né? Então isso é super importante da gente saber. A gente já falou do livro Evangelho Eterno. Se você quiser ganhar o livro Evangelho Eterno, basta mandar para nós um WhatsApp com o nome e endereço completo. Estamos aqui em São Paulo, código de área 11, e nosso WhatsApp é 99608-4846. Já falei, né, que antigamente ia consultar o vidente. Retomando essa frase, né? Antigamente o vidente e o profeta chamavam-se vidente. Isso coloca a gente numa perspectiva muito interessante. Se vidente é médium, se profeta é vidente, vidente é médium, então a história da Bíblia, a Bíblia traz de ponta a ponta o quê? Um documentário da mediunidade. Isso reorganiza a nossa visão de como ver, de como entender a Bíblia, né? Não é um livro de magia, não é um livro de crendices, não é um livro de história de criança, é registro do intercâmbio com os altos planos espirituais. É a lei de revelação em ação, de cabo a rabo na Bíblia judaico-cristã. E repara que Oswaldo Polidoro, ao resgatar essa tradição profética, né? Ele não inventa nada por fora da Bíblia. Ele busca na Bíblia, por dentro, e mostra que Espírito Santo ali quer dizer dons espirituais, dons mediúnicos. Citar alguns dons que Paulo, na epístola, coloca. O dom da palavra de sabedoria, o dom de curar, de produzir maravilhas, o dom da profecia, o bom, principalmente, do discernimento dos espíritos. Está na epístola de Paulo, já no Novo Testamento. E tem uma coisa que, assim, muita gente não sabe, né? Ou não percebe isso. Esse dom, a gente vai ver isso hoje, esse dom não era essa força, porque era uma força divina, né? Não era para ficar guardada com meia dúzia de pessoas, né?
teve uma promessa que a gente entende que começou num desejo de Moisés, de que esses dons seriam espalhados no planeta inteiro, né? E depois, isso a gente vai ver que foi feito. Isso é uma parte que me arrepia, Lenira. E olha que começa assim com um gesto de humildade do próprio Moisés. Conta pra gente como é que foi essa passagem. É muito legal. E tá na Bíblia, tá, pessoal? Tá lá, em Números 11, se eu não me engano, número 11, né? Não me lembro, mas é mais ou menos por ali. Moisés já tinha saído do Egito, já estava atravessando todo o deserto, muito difícil, muita gente, muito problema. E uma hora ele começa a reclamar com Deus. Olha, Deus, eu não aguento. O que eu fiz para merecer tudo isso? Todo mundo vai reclamar comigo, eu não aguento. Só reclamam. Só reclamam comigo, eu tenho que decidir de tudo. Me ajuda, não aguento mais. Ou então me tira daqui, olha só, me tira daqui, né? Você chegava para o Moisés e falava, mestre, roubaram minha galinha. Mestre, briguei com meu irmão. Me tira daqui. Então ele falou assim, olha, é o seguinte, junte os 70 anciãos, esses anciões não é anciões. Não era qualquer um, eles eram líderes espirituais também na comunidade, eram conhecedores. Junta eles na tenda da congregação, que era um local de consagração, de reza, de conselho político, tudo lá, etc., que eu vou repartir o meu dom sobre eles, né? Então, olha só que interessante. Naquele momento, esses 70 começaram a profetizar também, né? Então, só que acontece o seguinte, tinham dois deles que ficaram lá no campo. Não estava na tenda de Moisés. Não estava. Eudade e Meudade, chamam os dois. E vem alguém e diz assim para ele, Moisés, fulano e Beltrano, né, Eudade e Meudade, começaram a profetizar. Quer que a gente o cale? Aí Moisés falou, mas o que é isso? Você está com ciúmes de mim? Não, deixe. Quem dera, aí vem o desejo maravilhoso, humilde de Moisés, que tem do poder, queria dividir com todo mundo. Quem dera que Deus desse do seu espírito e todo o povo profetizasse. Então, todo o povo, né, Jorge? Exatamente. E o que Moisés fez é lindo e é revolucionário. Em vez de guardar para si os dons, Moisés desejou o contrário, que esse dom fosse de todos. Ele não quis ser o único canal, quis um povo inteiro de médiuns. Quem dera que o Senhor desse seu espírito e todo o povo profetizasse. Vou repetir porque é importante. Isso está na Bíblia, no Velho Testamento, no livro de Números, capítulo 11. Então, veja bem, e esse desejo foi acolhido pelos planos espirituais, né? É claro que isso também já estava dentro da programação divina de informes para o planeta, mas foi acolhido pelos planos diretores do planeta, e aí a gente vai ver na boca de Joel, na boca de Isaías, uma promessa em resposta a isso, né? Joel, a gente já vai trazer daqui a pouquinho a frase completa dele. Os jovens vão ter visões, os idosos, os velhos... Quer que eu leia? Depois você lê. Mas em Isaías eu trouxe aqui. Derramarei meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Isso está em Isaías, que é um dos profetas que a gente vai ver hoje, se der tempo. Importante, isto, né, é a generalização da revelação. Revelação, repetimos, são os dons mediúnicos em ação, né? Em funcionamento. O que era esotérico, reservado à escola de iniciáticos, seria generalizado, aberto a todo o povo, e é a espinha dorsal da doutrina do caminho, vivida e ensinada por Jesus. Oswaldo Polidoro fala muito disso no livro Evangelho Eterno. Se você quiser ganhar o livro Evangelho Eterno, para ter na sua casa, poder ler, estudar, discutir, né? Mande para nós um WhatsApp com nome e endereço completo. Nosso WhatsApp é 996084846. Pode falar. Entre no nosso portal e baixe gratuitamente também. Não só esse livro, como outros que lá estão. Nosso portal é www.conhecerparatransformar.com.br. E agora você traz a frase de Joel. Ah, sim. Derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos jovens terão sonhos e Está tudo de novo. Começa de novo, Jorge Rufino. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Então, retomando aqui. Sobre toda a carne, quer dizer, sobre toda a humanidade. Não é sobre uma casta, não é sobre um grupo, não é sobre uma religião, não é sobre um clero, é sobre toda a carne. Isto é a chamada democracia espiritual em estado mais puro. É sobre todo o povo, nação, sem extinção. Falar em letras garrafais.
caixa alta. Os dons mediúnicos são para todos, não para poucos. Exatamente. Agora, sabe o que é emocionante, gente? Porque você imagina que Moisés, ele tinha o poder, ele era o grande profeta, o grande médium, o grande líder. E ele não quis guardar isso para ele, né? Ele pede que isso seja repartido com todos, muito diferente dos líderes religiosos de hoje em dia. Muito diferente, né? Sim. Então, quem dera que todo o povo profetizasse é o oposto da vaidade religiosa, da vaidade pessoal, né? Isso é muito legal. Então, dando uma resumidinha, bem bonitinho, ó. Profeta e vidente, a mesma coisa. Vidente é médium. E a Bíblia inteira é a história desses médiuns, desses profetas, desses videntes, né? Deus prometeu derramar o seu espírito sobre toda a carne, que significa sobre toda a humanidade, não sobre uma casta, sobre uma pessoa, sobre uma nação, mas sobre toda a carne. E isso vai ser feito com Jesus no dia da festa de Pentecostes, lá atrás não mais, nós estamos nos profetas, lá na frente, depois que Jesus ressuscita, depois que ele volta em espírito, se comunica em espírito com os apóstolos. Então há aquela eclosão mediúnica em que todo mundo vê aquelas línguas de fogo descendo, é um efeito físico, né? E os apóstolos começam a falar em línguas diversas. E se alguém esqueceu, né, ou não lembra, ou não leu ainda, Jesus diz assim: recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunha na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E daquele momento em diante, a gente vai ver daqui a pouco de onde os essênios saíram e tudo mais, daquela época em diante, os templos essênios fecham, os essênios saem dos templos, vão todos para a rua, né, ou seja, para o público, e as mediunidades passam a ser cultivadas de modo simples. Em praça pública. Em praça pública, com quem fosse aflorando os dons. Claro, foram sendo organizados, mas foi aberto. Então, aquele desejo, derramarei do meu espírito sobre toda a terra, aquele desejo de Moisés. Quem dera que Deus desse do seu espírito todo mundo profetizasse, se concretiza, e a promessa, depois derramarei meu espírito sobre toda a carne, se concretiza com Jesus. Essa é uma missão maior, a maior missão de Jesus é essa, era generalizar os dons com Jesus no dia de Pentecostes. E depois a gente vai ver que os apóstolos saem pregando a boa nova, e aí as conversões. E o que eram as conversões? Era o desabrochamento das verdades divinas, as pessoas que iam ouvindo, que iam entendendo a mensagem de Jesus. Então, a doutrina do caminho deixada por Jesus se assenta em 2 pilares inamovíveis. Os 10 mandamentos como uma orientação de vida, de cotidiana, de irmão para com irmão, e na revelação cultivada através das mediunidades de forma sadia, honesta, gratuita, tá bom? Ajudai-vos mutuamente, isso vale para encarnados e desencarnados. Podíamos dar de novo o WhatsApp para quem quiser pedir o Evangelho Eterno? O livro Evangelho Eterno tem muitas informações, justamente, mas sempre pautada na Bíblia. Se você quiser ganhar o livro, mande para nós um WhatsApp com o nome e endereço completo. Nosso WhatsApp é 996084846. E a gente já vai para a nossa na vida real, vamos lá?